Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas ao nosso orador, a Sérgio Martins, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal de YouTube da CCIP. Passo a palavra ao Sérgio e desejo-vos a todos uma boa sessão. Muito bem, obrigado Inês pela apresentação. Bom dia a todos. Vamos então dar início ao webinar do tema A Transformação Lean, que tem como objetivo conectar-nos ao futuro com tecnologia e pessoas envolvidas, isto tudo para garantir uma visão global e construir assim um amanhã sustentável. A apresentação enquadra-se em 3 níveis, onde vamos falar um bocadinho sobre o Lean e os seus desafios e oportunidades que ainda temos aos dias de hoje, a tecnologia com as pessoas, garantindo aqui o valor que pode trazer a tecnologia e, acima de tudo, a visão global para construir um amanhã mais sustentável, impactando aqui a parte ambiental, económica e social. O desafio das organizações modernas, ao dias de hoje, elas têm 4 pontos essenciais que se têm que adaptar. Os mercados são cada vez mais voláteis e então requerem que haja mais agilidade e flexibilidade por parte das organizações. O foco nas exigências ambientais é outro das áreas onde tem que garantir mais sustentabilidade, responsabilidade ecológica, por forma a trazer muito mais valor à sociedade. E depois a transformação digital, que tem a ver com a capacidade de nós nos adaptarmos com mais foco na melhoria e na inovação, tudo isto para acompanhar o mercado, por forma a que as organizações estejam à mesma velocidade das mudanças do mercado. Por fim, a escassez do talento é dos pontos mais importantes, a meu ver. Aqui temos muito a necessidade de as organizações desenvolverem-se com uma missão e garantir profissionais cada vez mais qualificados, dar uma melhor visão, porque aos dias de hoje os desafios e os processos são cada vez mais complexos e então a verdadeira missão das organizações é garantir o desenvolvimento destes talentos. Como responder a estes desafios mantendo competitividade e propósito? Não é de todo prever o futuro, mas sim construir organizações que tenham muita mais visão, clareza e propósito para fazer com que as pessoas estejam muito mais alinhadas dentro das organizações e assim adaptarmos aos mercados cada vez mais exigentes. Tudo isto com uma visão Lean. O Lean é uma metodologia de produção, evoluiu para uma filosofia empresarial aos dias de hoje e hoje tem uma visão muito mais abrangente, consegue, desta forma, estar alinhada em 3 bases, que é pessoas e cultura, tecnologia e inovação e, por fim, a sustentabilidade que vai gerar impactos. Pessoas e culturas. O objetivo é garantir que temos melhoria e uma cultura de melhoria junto das pessoas e tudo isto com lideranças que vão transformar e capacitar essas mesmas equipas a gerarem muito mais valor dentro das organizações e para nos adaptarmos aos mundos de hoje. Essa adaptação aos mundos de hoje requer que haja tecnologia e inovação, isto tudo para garantir que com todo o trabalho que vai ser feito pelas pessoas através da melhoria, da cultura da melhoria, com a tecnologia e inovação, a ideia é ampliar e gerar muito mais valor para acelerar a evolução do valor gerado. Os dois juntos, pessoas, cultura,
tecnologia e inovação são os resultados que vão gerar uma consequência. Essa consequência é nada mais, nada menos do que resultados com impactos económicos, redução do impacto ambiental e muito mais resultados de valor junto da sociedade. Aos dias de hoje, o Lean nas organizações ainda tem algumas oportunidades inexploradas, o que é benéfico, positivo, ainda há muito a acrescentar com valor dentro das organizações, e isto tudo porque, aos dias de hoje, muitas organizações ainda apostam em ferramentas Lean sem verdadeiramente tocar na cultura organizacional. Leva a que haja mais resistência à mudança, a falta de envolvimento genuíno da própria liderança continua a ser um obstáculo e depois acontecem que os resultados são um pouco temporários, não têm sustentação cultural e os ganhos iniciais rapidamente se perdem, fazendo com que as transformações não atinjam verdadeiramente a melhor sustentabilidade de evolução e de criar valor dentro das organizações. Tudo isto porque a verdadeira razão, possivelmente, é porque estamos focados na parte visível. O Lean são as ferramentas, é apostar também na tecnologia, mas o verdadeiro valor do Lean é quando temos que mergulhar muito mais profundo e ir para a parte invisível, a cultura, a liderança, a visão, os comportamentos é que vão gerar a base do valor que vai ser transformada. E se não atuarmos dentro do que é a cultura, a liderança e a visão versus os comportamentos que vamos ter no terreno, a evolução não é tão sustentável. Por isso, há algumas causas que estão diretamente ligadas à não evolução de uma forma muito sustentável, tem a ver com o foco em resultados imediatos e o Lean é criar cultura, é espécie de dar educação e ir construindo esta cultura. Depois, uma das outras causas tem a ver com a pouca cultura de aprendizagem. Estamos muito sensibilizados em adquirir conhecimento, mas temos que garantir que vamos gerar aprendizagem. E essa aprendizagem só com exercícios práticos no terreno é que se vive realmente essa cultura e se dá essa aprendizagem que vai dar origem ao próximo passo, que é adquirir a melhoria contínua dentro da organização. A falta de visão e liderança é um outro ponto. Nós, sem uma visão clara, sem lideranças que orientam, não vamos poder dar uma visão do caminho a seguir e uma direção clara para ajudar as pessoas a evoluir nesse caminho da melhoria contínua. O erro talvez tenha sido a forma como nos venderam o Lean. Ele chegou à Europa e o slogan era um bocadinho do género de os japoneses no Japão têm ferramentas Lean que ajudam a reduzir os custos. E, dito desta forma, o Lean é algo que nós não conseguimos explicar de uma forma muito direta, é muito abrangente, envolve várias áreas e, se calhar, por isso é que todos nós, eu inclusive, quando comecei, focamos muito nas ferramentas Lean e quando vamos a ver não conseguimos tirar o verdadeiro valor, porque há aqui uma estrutura e uma cultura a desenvolver-se. Daí que no Japão dizem que o Lean nasceu no Japão, mas na verdade ele nasceu de algo muito mais profundo. A inquietude de melhorar era um desejo diário por parte dos líderes e eles perceberam que nada evolui sem o respeito por cada etapa do processo e por cada pessoa envolvida no processo. Daí que eles compreenderam que deveriam estar no chão de fábrica, no terreno, onde realmente as coisas acontecem e com o interesse em ver cada etapa do processo, em ouvir cada pessoa envolvida no processo,
por forma a sentir os problemas, a resolver esses problemas e com a resolução e o desenvolvimento desse trabalho de melhoria contínua no terreno foi quando se deu o conhecimento das ferramentas Lean, porque elas surgiram para apoiar as pessoas, para que as pessoas conseguissem evoluir e atingir os resultados que pretendiam nas tarefas que tinham no dia a dia. Depois, nesse terreno, as pessoas e os líderes entenderam que o Lean trazia valor ao processo, ao produto e garantiam uma proximidade junto do cliente para estarem muito mais alinhados e garantirem assim uma visão mais direta para com o cliente, e essa ligação é que fez com que os japoneses conseguiram criar uma filosofia Lean com princípios, fundamentos, um bocadinho centralizado sobre o just-in-time, conseguir entregar a tempo, nem mais tarde, nem mais cedo, mas dentro da quantidade definida, e isso tudo gerou aqui valor acrescentado, onde essa relação acabou por trazer muito benefício, porque a ideia deles era estar mais próximo do cliente e mais próximo do mercado. Mais próximo do mercado para sentirem como é que o mercado evoluía. E isso era muito importante já na altura, no século XX, por forma a garantir que não produzissem stock, mas adaptado realmente às necessidades do mercado. E depois, com esta visão global, eles criaram uma cadeia de valor forte, envolvendo também não só o desenvolvimento interno com os clientes finais, mas também com os parceiros, com os fornecedores. Na realidade, eles criaram um ecossistema que, em função de todas as mudanças do mercado, toda a cadeia reagia por forma a adaptar-se o mais rapidamente possível ao mercado. E isso é que trouxe o valor. O paradoxo que nós temos aos dias atuais é, nas nossas organizações, nós focamos no cliente, isso é é algo positivo. No entanto, ainda temos ausência de cultura de aprendizagem. Focamos-nos muito nas ferramentas e temos que ir muito mais fundo nos problemas, no processo de saber quais são as etapas críticas do processo, estar junto das pessoas para ter o feedback e garantir assim que a melhoria seja feita de dentro para fora e de fora para dentro. Costumo, e muitas vezes, colocar esta questão: quem é o cliente mais importante, o cliente final ou o cliente interno, dentro da organização, entre os vários departamentos? E a resposta é quase sempre a mesma, é sempre a mesma, que é a soma dos resultados dos clientes internos vai ser a consequência no cliente final. Logo, temos que garantir que as nossas ações tenham todas elas uma visão muito global, trabalhando de dentro para fora, de fora para dentro, envolvendo também os nossos próprios fornecedores, parceiros, e que ajudam a fazer com que tenhamos aqui um verdadeiro ecossistema com valor acrescentado. Por isso, desafio aqui às pessoas que estão a seguir o webinar para tirarem uma foto aqui ao QR Code e responder a esta pergunta: o que é que trava mais uma evolução Lean numa organização? Se é a falta de visão sobre o estado atual e os desafios, o foco só em ferramentas Lean versus tecnologia, ou a falta de cultura e aprendizagem. Está a demorar um bocadito, já entrou. Está na pergunta errada, deixa eu entrar aqui assim. Podem tirar outra vez porque estava na pergunta errada. Muito bem. Temos então o que dificulta mais a evolução Lean numa organização é a falta de cultura versus aprendizagem. Não temos nenhuma com. Muito bem.
Muito bem. Aqui, a falta de cultura e aprendizagem é uma realidade aos dias de hoje. Falta de visão sobre o estado atual e os desafios é algo que muitas organizações têm dificuldade. Eu, nos meus trabalhos e nas visitas às organizações que eu faço, eu vou fazendo também alguns diagnósticos Lean, e aqui é muito importante a própria organização saber qual é o estado em que está em termos de Lean, de Lean, nível um, 2 ou 3, e quais são os desafios e os planos de ação que podem pôr em desenvolvimento em função desse nível de estágio de Lean. Muito bem. Vou então regressar à apresentação. A falta de cultura e de aprendizagem. A falta de cultura e de aprendizagem tem muito a ver com esta questão, que é, antes de iniciarmos uma viagem Lean, é necessário entender algumas dinâmicas, ter um mindset para a melhoria e para os desafios que vão surgir. Eu vou dar uma formação daqui no início do ano que vai abordar muito essa questão, e porque a viagem Lean começa com as pessoas é que são os viajantes, e há uma frase que eu costumo dizer sempre que é: primeiro as pessoas, segundo o trabalho. O contrário de primeiro o trabalho, segundo as pessoas, é mais difícil se atingir resultados quando nós estamos focados no trabalho. Importante focar nas pessoas, as pessoas é que são o foco, e garantir assim que elas estejam bem alinhadas e com uma visão correta. Depois, as pessoas sem processos não conseguem evoluir, por isso é importante que as pessoas tenham processos claros para conseguir terem resultados ou conseguir atingir os seus resultados, porque sem isso é mais difícil as pessoas conseguirem serem bem-sucedidas. E depois, por fim, os dois juntos, as pessoas, os processos, só estando numa estrutura que garanta uma estrada com boas infraestruturas, é que as pessoas vão conseguir atingir os resultados que pretendem e estarem bem alinhadas, com sentido, com direção, por forma a que estejam muito mais alinhadas. Por isso, aqui, ok. Sem pessoas envolvidas e conscientes do destino, a viagem simplesmente não acontece. Os processos e os meios de transporte é como um carro mal ajustado, consome mais, tem mais avarias e anda devagar, mesmo com bons condutores. E por fim, sem uma estrutura sólida, com regras claras, que vão ser o suporte à decisão, à comunicação fluida, o percurso torna-se caótico. O objetivo é garantirmos estas três bases. Sem elas, não conseguimos desenvolver melhoria contínua. Todas as três são importantes para conseguirmos evoluir com valor. E, por fim, o ser humano descobre-se ao compreender o mundo, as organizações descobrem-se ao gerar-se aprendizagem Lean. A aprendizagem é o foco do Lean, e só com a aprendizagem é que nós vamos melhorar e evoluirmos. E em todas as viagens que forem feitas, o objetivo é chegar ao destino final mais rápido e com mais valor. Por isso, mais uma pergunta: quais são os desafios da viagem Lean? Eu vou para aqui que é mais, está mais atualizado. Ok. Podem começar a votar. Muito bem. A tendência é para a falta de liderança e envolvimento das pessoas. A falta de estrutura é a segunda. E por fim temos a falta de processos simples e otimizados.
como eu disse anteriormente, não há respostas certas. Para mim, as três têm o mesmo grau de importância. Sem uma delas, não conseguimos fazer melhoria contínua. É preciso ter os três muito bem interligados. Muito bem. Iniciando aqui a história da melhoria numa viagem no tempo, através do exemplo da Casio. A Casio foi a primeira máquina eletrónica a surgir no mercado em 1950. No entanto, teve um processo todo inicial e começou em 1940. Na altura, era um processo muito artesanal, onde era feito através do esforço humano, todo ele com esforço humano, muitos erros em produção, e a melhoria era só através da observação e nada mais. Em 1946, na era eletromecânica, a melhoria já era focada na padronização, no eliminar os desperdícios, e aqui eles já tinham uma estrutura muito mais organizada, com licença, muito mais organizada com os 5 S, possivelmente, a parte do fluxo, do trabalho nas células, com algumas melhorias já desenvolvidas através dos relés, das questões técnicas, dos motores para acionamento da produção e facilitar aqui o esforço humano. No 1950, o processo aqui já é muito mais padronizado, a melhoria já está desenvolvida de uma forma muito mais sólida e com muito mais foco, e há muito menos erros humanos, e consegue-se aqui já ter uma produção em série para garantir evolução. Assim como tiveram também desenvolvimento técnico com microchips e aqui toda uma série de melhorias que trouxe com que eles conseguissem, com a base da melhoria contínua, desenvolver-se também com um produto inovador para ter uma produção muito mais em escala, com muito menos erros, e assim garantir que a organização começou a evoluir sem tanto sobre a base do esforço, mas sim sobre a base da disciplina, e assim garantir uma evolução para o caminho da inovação, com a primeira máquina a ser desenvolvida na era de 1950 e com a tecnologia da eletrónica. Por fim, com a inteligência artificial aos dias de hoje, a melhoria é através da automação avançada, com aprendizagem contínua, tudo com o objetivo de libertar pessoas para se criar muito mais valor. A ideia é inovarmos com a tecnologia. Hoje, dias de hoje, já podemos trabalhar com dados muito mais fidedignos, poder avançar de uma forma muito mais segura e com os processos muito mais inteligentes, podermos beneficiar todos nós para termos menos impacto ambiental, para termos um nível social mais desenvolvido, com menos horas de trabalho, e por si só garantir uma economia muito mais forte e evoluída. Tudo isto para dizer que isto passa devagarinho, ok. Tudo isto para dizer que a CAS seguiu uma sequência lógica. Primeiro, melhorou processos. Segundo, padronizou, estabilizou com a melhoria contínua. E, por fim, automatizou com muito propósito, em função das necessidades do que o fluxo pedia. Eu trago aqui um outro exemplo, o conto das organizações. Isto aqui é uma viagem de 10 anos, muito mais recente, onde temos duas organizações que tiveram estratégias diferentes. Em 1940 não havia tecnologia, a evolução foi natural. Aos dias de hoje, nós já podemos ter estratégias de envolver a tecnologia, e aqui a organização Tech teve essa estratégia. No fundo, investiu 5 milhões de euros em automação, softwares ERP de última geração. O objetivo da organização Tech, que é a organização da tecnologia, teve teve como objetivo aumentar a produtividade, reduzir a mão de obra. Tudo isto
com uma gestão baseada em relatórios mensais e decisões centralizadas. A organização LM, o investimento é muito menor em consultoria, em Lean, em mentorias eventualmente, de acordo com os vários níveis de Lean foram-se desenvolvendo. O objetivo central da organização ALM, que é a organização do Lean Manufacturing, é transformar desperdícios em valor, desenvolvendo competências nas pessoas e tudo isto com uma gestão baseada no Gemba, no terreno, no chão de fábrica, através de indicadores e equipas autónomas de melhoria. Os resultados após 10 anos são estes. Aqui eu foco para que os números não são o mais importante, mas a dinâmica que há por trás. O retorno que temos na fábrica LM é melhor, o investimento é menor e os resultados são maiores, logo faz com que haja um melhor retorno. A taxa de entrega no prazo é melhor porque com a fábrica LM nós acompanhamos no terreno, nós vamos medindo diariamente, nós vamos solucionando os problemas diariamente e isto tudo com todas as pessoas envolvidas. O lead time médio também vai sendo melhorado porque com estas dinâmicas diárias vamos nos tornando muito mais eficientes, vamos sincronizando muito melhor os fluxos e os recursos máquina e pessoa, garantindo assim um melhor lead time. Rotatividade de pessoas é melhor na fábrica LM, temos só 6% para 22%, porque as pessoas têm a experiência de viver a melhoria no terreno, garantindo assim mais informação, mais desafios, mais envolvimento, tornando as pessoas muito mais seguras, muito mais confiantes e estando de uma forma mais presente no dia a dia da organização e sentindo-se mais envolvidas. A taxa de melhoria anual na fábrica LM tem evoluções constantes e com mais impacto do que na fábrica Tech. Por isso, a organização Tech, o foco é a digitalização, acabando por depender muito das FIAs, das equipas de suporte, que são equipas muito técnicas e não estão tão dentro do dia a dia e acabam por reagir de uma forma muito mais em cima do que na fonte de onde as coisas acontecem, onde há valor, e acabam por perder competitividade porque face a essas variações que com a tecnologia muitas vezes não conseguimos ter, não conseguimos responder rapidamente ao mercado, temos que fazer alterações muito complexas e acabamos por ter que perder alguma competitividade. A organização LM, como vimos, começou pela cultura Lean, só depois integrou a tecnologia ao serviço do fluxo, mas antes desenvolveu equipas que aprenderam, que se ajustaram, que melhoraram e daí tornaram-se muito mais flexíveis, adaptadas ao mercado, os problemas fez-las evoluir e conseguiram garantir assim mais mercado, mais clientes, lead times mais competitivos e um crescimento muito mais sustentável do que com a organização tech. Por isso, o princípio fundamental é a cultura, não é parte do jogo, ela é mesmo o jogo. É preciso garantir cultura para garantirmos processos eficientes, com mais valor acrescentado e depois integrar a tecnologia a posterior de uma forma muito inteligente. Por isso, antes da tecnologia, é essencial ter uma base de cultura sólida, processos claros e otimizados e com pessoas muito envolvidas. Eu costumo dar sempre este exemplo: uma máquina de calcular que seja, quando eu a vou utilizar, ela pode me dar muito valor, mas vai me dar valor de informação em tempo real. Mas antes de ter essa informação em tempo real, existem as pessoas que vão precisar de dominar bem o cálculo, todas, conhecer as regras de cálculo, ter um processo claro para quando forem iniciar essas contas e desta forma, através da tecnologia, podemos
ter informação em tempo real, mas a base da informação, o valor, vem sempre por parte das pessoas e para isso é preciso criar uma cultura de melhoria para evoluir nesse sentido. Por isso, tecnologia sem Lean é automação do desperdício. Isto resulta num custo 2 vezes superior. Exemplo, no dia a dia, na nossa casa, se tivermos que investir em tecnologia de aquecimento, nós primeiro vamos ter que garantir que a casa está muito bem isolada, porque senão o investimento é demasiado grande na tecnologia e não é sustentável, porque temos muito ainda, por ter uma casa pouco isolada, vamos ter muito dissipar muito calor e investindo em tecnologia poderá não ser a primeira solução com mais valor acrescentado. Desta forma, tecnologia e Lean é uma sinergia perfeita quando feita de forma muito inteligente, porque vamos ter dados em tempo real. Tendo dados em tempo real, conseguimos ter muito mais capacidade de reagir a qualquer adversidade que surge. A automação inteligente vai ajudar a organização a desenvolver melhorias para os estrangulamentos que tem na produção, a ter processos muito mais ergonómicos para as pessoas e desta forma, no geral, acabamos por ter decisões mais rápidas e factuais junto do processo, garantindo que estamos adaptados ao mercado que está com uma grande velocidade e em mudanças constantes. Tudo isto indo ao enquadramento de aplicar a tecnologia com inteligência, tem por base uma cultura de melhoria. Essa cultura de melhoria vai gerar processos e um Lean com processos muito mais eficientes, mas tudo o que está por trás tem a ver com o papel crítico da liderança Lean. É preciso definir uma visão que tem que ser muito clara, que inspire a organização e que conecte todos os níveis da organização, e o Lean tem esse objetivo, dar essa visão e essa direção para garantir que os recursos estejam todos alinhados e consigam dar o valor que se pretende, garantindo mais valor nas próprias equipas, na própria organização e para ir ao encontro do valor e a satisfação do mercado. Capacitar equipas é algo que tem como desafio formar as pessoas, darem a oportunidade das pessoas viverem a experiência do Lean no terreno, porque só assim é que se vão sentir confiantes para se desenvolver, para acrescentar valor junto da organização e todos esses comportamentos têm que ser treinados, têm que ser vividos, tem que haver esse compromisso no dia a dia de desenvolver ações de terreno, demonstrar através do exemplo, com ações concretas. Eu dou sempre muito exemplos a respeito do modelar comportamentos, que é proatividade, desenvolvimento no terreno com soluções simples. Muitas vezes não temos os meios, mas se não temos caixas de plástico, podemos utilizar caixas de cartão. Se não temos quadros, podemos desenvolver através de placas de contraplacado e desenvolver com post-its primeiras etapas ou com papel. Aqui a ideia é mostrar que temos que inovar, temos que ser criativos, temos que partir para a ação, independentemente de não ter as condições todas. Entretanto, elas vão acontecendo, vão-se validando etapas e vão-se demonstrando avanços que muitas das vezes estivemos à espera das soluções todas, nós não os vamos conseguir. Por isso, esses comportamentos têm que ser trabalhados, gerados, para mobilizar as pessoas a avançar, a acrescentar valor, a criar sustentabilidade nas evoluções Lean. Resultados sustentáveis. Criar sistemas que depois possam incorporar todas as melhorias e garantir assim uma evolução constante, por forma a que se construam objetivos e propósitos smart, atingíveis, com comunicação, com feedback, de uma forma constante, diário, para todos se alinharem. Por isso, todos estes
estes 4 pontos são os pilares que devem ser praticados para, de uma forma integrada, atingirmos uma liderança que deixa apenas de seguir tarefas, mas passa a construir uma cultura dentro da organização movida para a ação e garantindo mais resultados diariamente. Por isso, a pergunta que eu deixo é: quando pensamos no futuro das organizações, onde é que realmente está o maior potencial da transformação, que é a cultura de melhoria, a tecnologia ou ambos de forma equilibrada? Está a demorar um bocadito. Vou só pôr no certo. Muito bem, podem. Não sei se este já tinham feito. Muito bem. A tendência é ambos. Nós poderemos trabalhar em ambos os níveis. Alguns deles poderemos, dependendo da, da organização, na, na parte tecnológica, nós podemos evoluir em paralelo, enquanto evoluímos nos processos. Isso é vantajoso, mas sempre garantindo sempre com uma visão física dos processos, do que é que nós já estamos a evoluir, porque senão podemos estar a investir e não tirar e ter não um retorno tão positivo com a tecnologia. Muito bem, vamos iniciar, vamos voltar à apresentação. Trago aqui a parte da sustentabilidade do Lean. Nós com o Lean e com a tecnologia, nós vamos conseguir reduzir drasticamente o lead time, os fluxos, tornando-os muito mais compactos. A tecnologia vai nos ajudar a ter o fluxo de informação integrado e garantir assim a informação muito mais cedo. E desta forma temos aqui 2 exemplos, cadeia A, cadeia B, onde na cadeia A tenho um lead time de 6 semanas, na cadeia B um lead time de 1 semana, e quanto maior for a cadeia e maior o lead time, mais stocks eu vou ter. Tendo mais stocks nas cadeias, acabamos por emitir muito mais CO2, imaginando que uma peça aqui equivale a 4 kg de CO2 emitidos para a atmosfera, vamos gerar, no caso da cadeia A, 88 mil kg de CO2 e na cadeia B, 12 mil kg de CO2. O objetivo, como eu disse anterior, é garantir fluxos compactos, próximos do cliente, por forma a gerar menos stocks. Quanto menos estoques tivermos, menos CO2 são emitidos para a atmosfera e menos recursos naturais vão ser utilizados. Logo, a sustentabilidade é uma consequência natural da eficiência e essa eficiência está muito assente sobre os processos Lean e a tecnologia que vai ter os fluxos integrados dentro dessa dinâmica, garantindo que não há percas de tempo de informação e tudo pode ser facilmente sincronizado a todos os níveis, entre fornecedores, entre produtores e entre lojas finais. A ideia é ter esta ligação. Aos dias de hoje, o desperdício é mais um crime contra a sociedade do que uma perda nos negócios. Isto é uma realidade e o que nós pretendemos é ter organizações que tenham muito menos desperdício, que tragam muito mais valor e que, acima de tudo, consigam trabalhar já com uma visão final, no sentido de uma das causas que nós temos aos dias de hoje é, em termos produtivos, nós acabamos por produzir sem saber o pedido do cliente e o objetivo do amanhã é conseguirmos termos um futuro competitivo e garantirmos assim o Lean com as bases da transformação, com uma cultura Lean e processos de valor, para garantirmos que com a tecnologia vamos poder acelerar esses valores desenvolvidos com a melhoria e com processos mais otimizados e com mais valor sem desperdício
e através do Lean digital, do IA, somar aqui ainda mais melhorias para termos aqui muito mais valor criado dentro da própria sociedade, no fundo, garantindo que quando o cliente pretende algum serviço, nós com toda esta base conseguimos antecipar e entregar logo diretamente ao cliente, não precisando de criar muito stock, mas abastecendo de uma forma em just in time. Existe ainda muito trabalho a ser feito. O Lean Digital ainda tem aqui muito para acrescentar, mas nós devemos já começar a trabalhar um bocadinho sobre isso e imaginar como é que nós vamos poder evoluir com todas essas informações. A título de exemplo, há uns tempos atrás vi um programa onde um próprio restaurante já tinha investido um software para gerir o restaurante e já tinha investido 55 mil euros para ter informações com a inteligência artificial sobre os seus clientes. Mal os clientes ligavam para fazer marcação e eles já conseguiam ter uma base de dados sobre aquele cliente para permitir ter um serviço com maior valor para o próprio cliente. Imaginando isto num restaurante, podemos trazer isto para a indústria e temos aqui uma visão do que é que o mundo futuro poderá trazer. Agora é uma questão de ir acompanhando, de ir treinando e desenvolvendo todas estas melhorias que ainda estão a surgir e que devemos estar sempre atentos a elas. A sustentabilidade, como consequência natural, não nasce de iniciativas isoladas, surge como consequência natural por parte das organizações que implementam os princípios Lean, isto tudo porque, ao eliminar desperdícios, nós vamos reduzir 30% a 50% da energia, das matérias-primas e emissões das próprias organizações e vai ter um impacto ambiental. E a ideia é trabalhar muito sobre o reduzir estes desperdícios com Lean dentro das organizações, seja ela de serviços, de indústrias, abrangente a todo tipo de organizações. O impacto social tem a ver com o Lean. Nós temos equipas muito mais motivadas, desafiadas e que acabam por estar em ambientes mais seguros porque se sentem mais confiantes e envolvidos e garantindo aqui sim uma cultura de aprendizagem contínua e que é benéfico para a sociedade porque vamos ter pessoas pensantes a agregar muito valor no que diz respeito às organizações, ao ambiente e, no fundo, todos vamos beneficiar com isso. O impacto económico, o desempenho económico não depende do esforço extra, pois com o Lean são eficientes, existem decisões que são baseadas em factos e o impacto é com valor, gerando mais valor na economia para as organizações, para as pessoas. Muitas vezes temos produtos e processos que não tenham tanto desperdício, o preço do produto final é muito mais barato e garantimos assim muito mais valor para as organizações, para as pessoas e para o mundo em geral. Vamos ter menos impacto ambiental e garantindo assim muito mais valor para todos. O futuro da transformação Lean é um ponto muito importante que eu vou dizer, é não está apenas em fazer mais rápido ou mais digital, isto será a consequência, o principal foco, acima de tudo, é criar mais valor sustentável, conectar as pessoas para criar mais melhorias, mais valor e garantir assim processos e tecnologia para ampliar esse valor. Isto tudo vai resultar num valor muito mais real e sustentável e vai gerar a evolução natural para que vamos ter processos muito mais rápidos e mais digitais. Mas o foco é conectando pessoas, processos e tecnologia por forma a atingirmos isso. O caminho, é claro, é priorizar o que realmente agrega valor, sermos muito focados em transformar desperdícios em valor, integrar tecnologia para ampliar e para criar uma sinergia muito positiva e de evolução mais rápida. Para isso, temos de ser muito inteligentes da forma como vamos utilizar a tecnologia e a base de tudo é envolver pessoas em torno de objetivos comuns e que possam trazer muito valor nas melhorias que estão a ser desenvolvidas, adaptadas aos
a tudo que está a surgir com a parte digital. Um desvio de 1 grau da direção é suficiente para estar fora da rota passado uns anos, uns meses. É importante manter-se dentro da rota. Muito mais importante do que a velocidade é estarmos na rota certa e que as direções sejam muito claras e assertivas. Isto é o foco da melhoria contínua, é garantir acompanhar esta evolução de uma forma muito bem orientada, muito mais do que a velocidade. Por isso, o futuro às organizações é as que conseguirem melhorar com o Lean, usando a tecnologia. O Lean são as pessoas, elas são o motor, são a base de tudo que nós podemos fazer aos dias de hoje. A tecnologia é o meio para acelerar, para ampliar todo o valor gerado pelas pessoas. Por isso, nas pessoas é preciso garantir cultura de melhoria com visão clara para gerar o máximo de aprendizagem dentro das organizações para que as pessoas possam evoluir e fazer com que a organização também evolua. A tecnologia é interligar os fluxos físicos otimizados pelas pessoas, que foram o motor de tudo isto, e integrá-los com os fluxos digitais e integrar também a melhoria com a inteligência artificial, que vai trazer muitas vantagens e é uma melhoria que aos dias de hoje nós já estamos a começar a ter uma noção de que precisamos dessas melhorias. Costuma-se dizer que o IA é o Lean digital, vai estar em constante melhoria. O importante é ir acompanhando e nunca deixar de envolver o IA para nos ajudar, não só nos processos atuais, porque os processos atuais, possivelmente, eles vão evoluir e melhorar e podem ficar obsoletos, mas utilizar o IA já com os processos futuros e ir desenvolvendo e vendo que soluções é que estão a surgir para que a melhoria nos projete para um amanhã muito mais sustentável, com social e económico. Muito bem, chegando aqui ao fim, um dos pontos e uma das frases que resume tudo isto é: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler, mas são aqueles que sabem aprender, desaprender e reaprender. E nos projetos de melhoria, o foco é sempre desaprender primeiro, ir para o terreno, conhecer, desenvolver um estudo, no fundo, desaprender, aprender e voltar a reaprender. E acabamos por, no fundo, conseguirmos implementar a melhoria contínua, o Lean, de uma forma onde o valor é transformar desperdícios em valor e garantimos assim um amanhã mais sustentável. Muito bem, da minha parte foi um prazer. Vou agora passar a palavra à Inês. Qualquer questão que vocês tenham, coloquem. Eu tenho aqui as minhas redes sociais, os meus contactos. Qualquer questão que tenham aqui, podem me contactar. E passo então a palavra à Inês. Vocês no chat coloquem aí algumas questões que queiram ver respondidas. Terei todo o interesse em partilhar a minha informação. E Inês, Exatamente, olá Sérgio, obrigada. Sim, temos aqui ainda alguns minutinhos. Se alguém quiser colocar alguma questão no chat, ele está aberto a todos, para o que façam. Também vi que o Sérgio foi colocando também aqui algumas questões assim, mais interativas, umas dúvidas que haviam, mas qualquer dúvida, a mais, estamos aqui no sítio certo para partilharem. Bem, não, acho que não está aqui a surgir nenhuma questão. Temos aqui só alguns comentários a dizer muito obrigada e que gostaram muito da apresentação. Minto, há aqui uma questão que vou partilhar, Suzy Rodrigues, em que diz: em Portugal as empresas estão a contratar consultorias ou implementar internamente o conceito. sim. Nós temos um bocadinho de tudo. Acredito que
as empresas tentem, em primeiro, iniciar o processo dentro e depois, muitas das vezes, querem acelerar esse processo e contratam a consultoria para disputar e dar a direção certa para que as empresas caminhem de uma forma mais sustentável e com valor seguro de que estão a evoluir no caminho certo. Aqui temos aqui outra questão do Tiago, queria ler aqui o nome, Tiago Brito, que diz: o que acredita que seria preciso para que mais empresas busquem o Lean aqui em Portugal? Aquela pergunta que eu coloquei é: infelizmente, algumas empresas ainda não sabem qual é o nível que estão de Lean e qual é o potencial que podem ter com um Lean. E acredito que todas elas haveriam de poder ter a possibilidade de fazer um diagnóstico e de saber qual é o estado atual que a organização tem para poder ver a necessidade de que, ok, com Lean poderíamos ter muito a ganhar e crescer. No fundo, é um bocadinho isso. Depois temos aqui outra questão do Paulo Jorge, que pergunta, se disser alguma coisa mal, peço já Não. desculpa, mas vou tentar pronunciar certo. Qual a relação entre Lean, Kaizen e Lean Six Sigma? O Lean é muito abrangente. O Six Sigma é muito focado sobre a parte do controlo da qualidade e das variáveis que tem no processo. O Kaizen é muito sobre as reuniões diárias e partilhar projetos de reuniões diárias e planos de ação. O Lean é muito mais abrangente. O Lean tem uma visão muito global sobre a organização, interage com a parte financeira, com os recursos humanos e depois os três pilares essenciais é qualidade, logística e produção, que sincroniza todos por forma a criarem o mais valor possível dentro da organização e estar com mais valor para o cliente final e interligado sempre também a parte dos parceiros. Por isso, o Lean é muito mais abrangente do que o Kaizen e do que o Six Sigma. Cada um tem o seu potencial, mas há aí umas ligeiras diferenças, sim. Temos aqui outra questão, que diz: bom dia, Sérgio, ótima apresentação, aqui o Hugo Malcato. Falamos aqui de resistência à mudança e que conseguimos lutar contra através do estabelecimento de uma boa cultura. Mas numa fase mais inicial, qual consideraria que são os primeiros passos para combater esta? Os níveis iniciais é o nível um é garantir a estrutura, e quando eu falo na estrutura, eu posso especificar aqui que a apresentação tinha que ser rápida e não podia fazer muitas introduções nos temas, mas uma estrutura é garantir comunicação, garantir que haja reuniões em determinados setores, não começar pelo geral, porque é muita gente, criar cultura de comunicação junto das pessoas, através de indicadores e objetivos muito bem definidos, não ser objetivos demasiado ambiciosos, ter espaço para as pessoas crescerem, por isso, objetivos que deem espaço para as pessoas crescerem, para se sentirem confiantes na partilha da comunicação, isso é uma parte da estrutura. Depois, ter as pessoas envolvidas com jogos, a interagirem para saber o que é a melhoria contínua. Não é pôr as pessoas a trabalhar mais, é pôr as pessoas a pensar para trabalhar menos, para agregar muito mais valor e, por fim, os processos serem muito, muito simples. Não adianta termos uma visão por processo, é uma visão por fluxo e geri-los de uma forma macro. A ideia é que nós queremos, com Lean, e as organizações que querem fazer Lean, é irem logo para o micro. E nós temos é criar uma estrutura nível um e garantir os processos muito simples e as pessoas muito bem enquadradas e envolvidas. Esse é o ponto fundamental. Olá, temos aqui mais questões. Carlos Monteiro pergunta: no setor terciário de serviços, a metodologia Lean é a mais aconselhada? A metodologia Lean tem vantagens e
E no que diz respeito aos serviços, ela tem muitas vantagens. A questão aqui é os processos não são tangíveis, são mais, não são tão tangíveis, logo não os conseguimos medir muito bem, mas quando nós criamos a estrutura para os acompanhar, nós vimos que é onde temos muito mais desperdícios, por causa de não conseguirmos ter os processos tangíveis. E devemos é criar uma boa estrutura de medir e desenvolver, porque no serviços eu acredito que é onde temos mais potencial e onde temos uma possível evolução tecnológica ainda mais acelerada e agora com a AI ainda mais rápido. E acredito que é através dos serviços que nós vamos conseguir envolver a tecnologia e a IA para sincronizar as indústrias e o setor primário dentro da cadeia de valor do ecossistema, a termos muito mais valor e muito mais rápido com a tecnologia. Sim. Obrigada, Sérgio. Aqui mais algumas questões. Vladimir Valentim diz primeiro, excelente apresentação, e depois pergunta: fala-se muito da transformação digital e da transformação no geral, mas em muitas empresas fica-se durante muito tempo só no falar. Como concretizar e nem que seja forçar a empresa a fazer um diagnóstico para receber primeiro, para perceber primeiro se quer isto mesmo? Eu acredito que todas as empresas devam, querem evoluir. A forma é como o vão fazer e a abertura que vão ter é preciso ter uma abertura e uma consciência de que há muito a ser feito e que através de um bom diagnóstico lean e de uma boa estrutura conseguimos ver que há muito trabalho a ser feito. Agora, a dificuldade que existe é as organizações estão a mil a hora, isto com os temas da tecnologia e todos estes avanços que vêm trazer muito stress porque sentimos-nos muito atrasados, mas nós temos é que garantir que atrasados no tempo é a partir do momento em que não fazemos nada. E a partir do momento em que eu começar a fazer e a envolver-me nestas áreas e ter interesse por estas áreas, eu à partida já estou a recuperar atraso. E aí é logo o pontapé de saída para que, através de um diagnóstico lean, tenham uma percepção de como é que podem trabalhar e garantir o tanto quanto ainda têm para gerar como valor dentro da própria organização. O Daniel Lopes faz aqui uma pergunta também: se acha possível uma implementação efetiva e funcional sem apoio da gestão de topo? Todos têm que estar envolvidos. E por isso é que é preciso criar a tal estrutura, envolver os tais processos e envolver as pessoas. Todos têm que estar dentro do desafio, a gestão de topo também tem que estar, e todos, acima de tudo, têm que conseguir perceber o que é o Lean, porque só entrando, só começando, é que vamos a começar a perceber de que o Lean é algo muito abrangente e é algo que deve ser a cultura dentro da organização e não todos a tentar fazer o melhor que podem, mas todos juntos, com uma só direção, fazendo com que os recursos estejam alinhados e aí a organização consegue entregar muito mais e sem trabalhar mais para isso, mas só de uma forma muito estruturada. Como eu dizia anteriormente, e nós temos uma cultura muito focada sobre trabalhar sobre o esforço e não tanto sobre a melhoria contínua. E temos que mudar isso, e para mudar isso, as bases têm que ser diferentes. Obrigada, Sérgio. Acho que ainda temos aqui tempo para mais duas, três questões. Fernando Baltazar diz: contudo, o principal ponto de dificuldade é que as lideranças muitas vezes não possuem a cultura Lean, nem conseguem entender os seus benefícios. Mais grave é quando pretendem implementar a cultura Lean e ignorar a cultura das empresas e os colaboradores que a sustentam, sendo o Lean imposto de forma indiscriminada e sem sustentação. Isto não é bem uma pergunta, é mais uma afirmação, aqui uma experiência do E, Fernando. completando isso, é uma realidade. A melhoria contínua, ela não tem que ser feita com forçado,
mas tem que ser feito com propósitos. E quando digo propósitos, quando um projeto tem um propósito para ser implementado, muito antes do propósito ser o projeto, esse propósito tem que ser trabalhado junto das pessoas. O propósito tem que ser para as pessoas. Exemplo, Exato. uns 5S não é o administrador que à partida nasce do administrador porque era a organização organizada, mas o principal propósito é para as pessoas do terreno. Porque se eu não estiver organizado, eu vou durar muito mais tempo a fazer as minhas tarefas. E logo vou trazer muita complexidade para mim como colaborador no terreno, no chão de fábrica. E este exemplo pequenino pode ser desdobrado para muitos outros exemplos dentro da própria cultura Lean e da forma como vamos implementar a cultura Lean dentro da organização. Para isso, é importante criar e fazer um diagnóstico. Eu sugiro sempre isso. Fazer um diagnóstico não é algo muito intensivo. É um dia, vou a uma organização e faço um diagnóstico da organização e dou um plano de progressão dentro da organização e fica muito mais claro para as pessoas perceberem qual é o objetivo. Depois, ajuda muito a fazer workshops, jogos para envolver as pessoas e as pessoas perceberem realmente que alto com o Lean, nós acabamos por trabalhar menos, pensarmos mais e termos melhorias sem estarmos em esforço. E mais só duas questões para terminar, que o nosso tempo já está a chegar ao fim. Ricardo Oliveira diz: o exemplo da gestão de topo é fundamental. Precisam muitos deles de acreditar no potencial dos funcionários Eu digo sempre isto, que é a gestão de topo é muito importante. a fazer uma Dream Team, concorda? Muitas vezes a gestão do topo não valoriza o que tem dentro de portas e ouve apenas o exterior. Isso os santos da casa não fazem milagres, há essa expressão, e é um bocadinho assim. Agora, eu acredito que a essência de tudo isto é a gestão de topo tem que ter informações e propósitos junto das pessoas que estão nos cargos intermédios. As pessoas que estão nos cargos intermédios são a ponte entre as pessoas do terreno e entre a gestão de topo. E se elas tiverem uma visão muito clara, os desafios muito bem definidos e saberem qual é o caminho que devem seguir, vai ser mais fácil para alinhar toda a gente. Porque a gestão de topo não vai viver no terreno, vai ter noção das melhorias, mas toda a informação lean e todos os desafios do dia a dia têm que lhes chegar de uma forma bem estruturada. E eles precisam ter uma visão e tem alguém que lhes passe essa visão. E depois há um trabalho no fundo de equipa. É os três níveis, as pessoas de terreno, a gestão de topo e os quadros intermédios têm que estar muito bem alinhados e ajuda muito numa primeira fase a consultoria ser um outsourcing para dar este apoio. Muitas vezes é só dar o apoio, as ideias e a visão e as pessoas já estão encaminhadas, pelo menos, para construir um projeto de nível 1 do Lean e depois atacar o nível 2 e o nível 3, e depois integrar aqui nível 4 e nível 5 com a IA, a tecnologia e etc, etc, etc. Muito Bem, obrigada, Sérgio. Nós vamos dar por encerrada aqui a nossa sessão. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que colocaram aqui as suas questões. Agradecemos imenso e é bom ver que foi aqui uma sessão participativa. Ahm, mas pronto, chegamos ao final do nosso webinar, já chegou a nossa hora. A gravação do mesmo será partilhada no canal do YouTube. muito bem. Continuação de uma boa semana e obrigado. Para receber comunicação da nossa parte. Caso não se lembrem, se deram essa comunicação, podem sempre enviar um e-mail para marketing.ccip.pt, que eu tentarei dar resposta o mais depressa possível e partilhar convosco os conteúdos. E queria agradecer aqui ao nosso orador. Muito obrigada, Sérgio. Prazer. Espero que tenham todos gostado e desejo a todos o resto um bom dia e boas festas, se não nos vemos entretanto. Muito bem. Obrigada. Bom dia. Bom dia.